Olá! Você já se questionou quais foram os motivos para as grandes navegações? E por que será que Portugal colonizou o Brasil? Quais foram as principais motivações? Meu nome é Nayara e no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer essas dúvidas. Vamos lá? Bom, galera, antes da gente falar sobre a colonização brasileira, como ela se deu, né, como ela efetivou-se, acho muito válido a gente reforçar a ideia de que o Brasil não foi descoberto pelos portugueses. E sim, em 1500, houve um encontro de povos e culturas que no futuro fez com que surgisse um novo país, que no caso é o Brasil. O descobrimento de uma nova terra, de um novo lugar, de um novo povo, parte do ponto de vista europeu, já que eles estavam conhecendo uma nova região da qual eles não tinham nenhum conhecimento. E por isso que eles falam que eles descobriram uma nova terra, ok? Agora, vamos entender as motivações para as grandes navegações, tá bom? A Europa tinha um interesse muito grande na exploração de minérios, que eram a prata e o ouro principalmente, tá? As jazidas encontradas ali na região do Mediterrâneo, da Europa como um todo, elas se esgotavam muito rapidamente, fazendo com que o lucro dessa exploração fosse mínimo. Então, a partir por meados, aproximadamente no século XV, encontraram-se jazidas abundantes na Líbia, que é ali, a Líbia se localiza ali no norte africano, muito próximo ao Egito. Os europeus, devido ao seu interesse na mineração africana, começam a se empenhar a descobrir novas terras, tá? Lembrando que esse descobrimento é do ponto de vista europeu. As terras já eram habitadas por povos, né? Então eles começam a efetivar o processo de colonização, principalmente na África, tá? Bom, por que Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações, né? Para quem não sabe, as primeiras expedições pelo Atlântico foram organizadas e efetivadas pelos portugueses, tá? Isso ocorre porque Portugal também foi pioneiro em unificar o seu estado. O que isso quer dizer? Ele tornou-se um estado-nação primeiro que qualquer outra região da Europa, tá? Ao unificar esse estado, ele se consagra como um país, tá? Então ele tem uma língua própria, ele tem um comércio próprio, ele tem um único rei que controla todas as regiões daquele estado-nação. Então há uma unificação, uma centralização do poder, e Portugal foi pioneiro nisso, e isso facilitou muito para o investimento nas grandes navegações, tá? A princípio, Portugal estava em busca das jazidas de minério, mas também eles queriam buscar rotas comerciais deles próprias, no qual eles controlassem de especiarias. Essas especiarias eram cravo da Índia, por exemplo, canela, pimenta, dentre outras coisas que já tinha uma rota muito bem estabelecida, que vinha ali da região da Itália, que vinha do Oriente para a Europa através das rotas estabelecidas na Itália, tá bom? Portugal queria ter o controle dessas rotas e, consequentemente, controlar todo esse comércio, o que ia fazer com que esse país enriquecesse muito mais perante aos outros países europeus, tá? Essas expedições, com a finalidade, Portugal começa a organizar expedições com a finalidade de chegar no ponto de partida das rotas comerciais, no ponto onde iniciavam as rotas comerciais dessas especiarias e também da exploração do minério, tá? O interesse principal era descobrir uma rota marítima que chegaria às Índias, que era o ponto de partida das rotas terrestres das especiarias, né? Que eram controladas pelos árabes, principalmente os mouros, que controlavam essas rotas de especiarias que vinham por vias terrestres, ali da região do Oriente Médio
para a Itália, tá? Portugal queria descobrir uma rota marítima para ele controlar esse comércio. E aí, a primeira expedição rumo às Índias foi comandada por Vasco da Gama, tá? Alguns anos depois, em 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral chega ao Nordeste brasileiro. Gente, há um mito muito grande falando que o Brasil foi essa rota de Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil por um leve acidente marítimo, né? Ele passou por uma tempestade muito grande que desviou a rota dele. Há estudos que alegam que os portugueses já tinham contornado a costa brasileira alguns anos antes, mais precisamente em 1494, se eu não me engano, tá? Então eles já tinham mais ou menos o conhecimento que haviam terras nessa região onde é o Brasil hoje, tá? Então aí dá pra gente questionar se foi um acidente a chegada de Pedro Álvares Cabral no território brasileiro, tá? Bom, após o retorno de Vasco da Gama, da viagem dele às Índias, cria-se a Casa da Mina e da Índia. Isso fez com que Portugal controlasse todas as rotas marítimas do Atlântico, né? O comércio marítimo no Atlântico, e ele começasse a controlar o comércio propriamente de especiarias. Bom, agora vamos entender como ocorreu a colonização da América efetivamente, tá? Bom, foram criadas primeiramente feitorias. Essas feitorias eram entrepostos comerciais que serviam de base para a troca ali de comércio, tá? Primeiro eles colhiam ali, no caso, o pau-brasil, que foi o primeiro produto a ser comercializado no Brasil. E aí vinham expedições através do Atlântico retirar esse pau-brasil do território para levar a Portugal. Então, esses entrepostos comerciais, eram nesses entrepostos comerciais que eles conseguiam pegar o pau-brasil que era levado a Portugal, tá? Bom, outro ponto importante da colonização que fez com que ela tivesse sucesso, né, foi o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Atlântico na parte onde portugueses podiam colonizar e ser donos e a parte espanhola. Isso faz parte da política de Mare Clausum, que é uma determinação internacional que faz com que legitima essa questão de tudo que era conquistado pelos portugueses eram deles, eles tinham todo o domínio econômico, político dessas regiões conquistadas, tá bom? Bom, em 1501 e 1503, Portugal organizou expedições de exploração para o Brasil. Essas expedições eram para conhecer o que tinha no território e buscar as jazidas de minério que eles tanto almejavam. O mesmo ocorreu em 1516 e 1526, tá? Somente em 1530 é que deu início à ocupação do território brasileiro. O que isso quer dizer? Vieram portugueses para morar, para efetivar moradia aqui no território brasileiro. Essa efetivação de moradia no Brasil ocorreu por parte dos empresários, porque eles tiveram direito total na produção que ia ter ali naquela região, embora tivesse que pagar impostos, tudo mais a Portugal. Mas eles tinham o direito, eles intervinham diretamente nessa produção que ocorria aqui no território brasileiro, tá? Como já sabemos, a mão de obra ocorreu de forma escrava e eram os africanos que eram escravizados, né? Isso ocorria porque atendia os interesses da burguesia mercantil, já que o tráfico negreiro também rendia um bom lucro a essas pessoas, tá? Vamos falar disso em um outro momento também, tá? Continuando. Outro ponto importante para efetivar a colonização no Brasil foi a distribuição das terras em capitanias, né? As capitanias eram faixas de terras no litoral brasileiro que eram doadas a fidalgos e também funcionários da burocracia monárquica, né? Eles eram responsáveis pela administração dessas capitanias e também no proteção das terras, de como ia colonizar, nas aplicações de leis e tudo mais, tá? Tudo isso, eles tinham um certo poder dentro das capitanias, esses fidalgos, né? Porém, a soberania do poder, né, sobre o território brasileiro era do rei português, tá?
Outra coisa importante de falar das capitanias, elas eram hereditárias. O que isso quer dizer? Eram passadas de pai para filho, não poderiam ser comercializadas, vendidas, tá bom? Tudo isso faz parte do início da colonização brasileira. Outro ponto importante também é a introdução da agromanufatura açucareira, que é a produção do açúcar, da cana-de-açúcar no território brasileiro. Isso foi a principal fonte econômica do primeiro momento da colonização brasileira. Vamos falar agora sobre o governo geral, que foi uma forma de efetivar o poder português no território brasileiro, tá? Em 1548, o rei português, Dom Manuel, nomeia Tomé de Souza governador geral, né? Que era uma espécie de presidente, prefeito ali do território brasileiro. Aí o governo português compra a capitania da Bahia. Ele era o único sujeito que poderia comprar terras no Brasil. Era o governo português, tá? Ele comprando essa capitania da Bahia, ele torna ela sede do governo geral do Brasil. Era onde estava saindo as leis, onde eram determinadas leis que regiam todo o território brasileiro, tá? Isso fez com que houvesse uma atração maior para colonos vir morar no território brasileiro, tá? Era uma forma de atrair pessoas para povoar o território brasileiro. Outro ponto importante que ocorreu durante o governo geral foi a intensificação do tráfico negreiro. Como eu disse já, era um comércio muito interessante no período e também atraíam mais colonos que estavam interessados em enriquecer. Então isso fez com que houvesse uma movimentação muito grande dentro do território brasileiro, tá bom? Outra medida tomada durante o governo geral foi a criação de órgãos locais de administração, que ficaram conhecidos como Câmara, né, onde deliberavam leis que atendessem a população que estava residindo aqui no território brasileiro. Vamos falar agora um pouquinho sobre os índios, né? Como estava a situação dos índios aqui no território brasileiro. Bom, quando os portugueses chegaram aqui no território, eles se depararam com os indígenas, né? E esses indígenas, eles conheciam e praticavam uma agricultura, né? Técnicas agrícolas eles desenvolveram, né? Os portugueses, com a finalidade de explorar a mão de obra indígena, né? Eles adotaram essas técnicas indígenas de agrícola, né? As técnicas agrícolas indígenas, para efetivar a exploração dessa mão de obra, que eles tinham o intuito de ser escravos, escravizar esse povo, né? Porém, os indígenas não se adaptavam à escravidão, né? E aí geravam diversos conflitos entre os portugueses e indígenas, conflitos sangrentos que ajudaram a diminuir a população indígena dentro do território, né? E é desse momento que surge um mito que é dito até hoje, né, de que os indígenas eram preguiçosos e por isso não queriam trabalhar para os portugueses. Na verdade, isso é um mito, né, onde o gentil agricultor, que no caso era o português, eles queriam dar trabalho, vamos dizer muito entre aspas, aos indígenas. E os indígenas eram vistos como preguiçosos, a raça preguiçosa, né? Bom, como os indígenas sempre resistiam, né? Existiram muitas lutas, muitas guerras, vamos dizer assim, onde houveram muitas mortes, principalmente por parte indígena. Os portugueses, para justificar a captura indígena, criaram as guerras justas, né? Onde eles justificavam a luta contra os indígenas com a finalidade de levar o cristianismo a esse povo, né? De levar a catequese a esse povo. Então essas guerras eram chamadas de guerras justas e tiveram muitos conflitos durante o período colonial. Bom, galera, como complementação do estudo que foi abordado no vídeo de hoje, eu indico o filme Caramuru, A Invenção do Brasil. Ele vai trazer um retrato do que os portugueses encontraram ao chegar do Brasil, de uma forma muito divertida. No vídeo de hoje, eu usei como base teórica o texto Conquista e Colonização da América Portuguesa, de Francisco Carlos Teixeira da Silva. Vou deixar o link do trailer do filme na descrição do vídeo de hoje, juntamente com a bibliografia deste texto, tá bom?
Se você gostou, deixa seu like, compartilhe, comente, porque dessa forma você vai estar me ajudando a aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo que eu transmiti para vocês aqui. Pode deixar também nos comentários do vídeo indicações, dicas do que vocês querem que eu aborde aqui como assunto, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as novidades que eu vou postar aqui. Muito obrigada!